Olá, bom dia. Hoje é 19 de março de 2024. Deus abençoe você e sua família, que Deus lhe guarde e lhe livre de todo mal. Continuação do Evangelho de Deus e de Jesus Cristo, parte 158. Atos 21, no versículo 15. Depois daqueles dias, havendo feito os nossos preparativos, subimos a Jerusalém. Então Paulo e os demais subiram a Jerusalém. E foram também conosco alguns dos discípulos de Cesareia, levando consigo um certo Nason ou Minason, natural de Chipre, discípulo antigo, com quem havíamos de nos hospedar, de hospedar-nos. Então eles iam se hospedar na casa desse Minason. E logo que chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam de muita boa vontade. Então os irmãos que tinham aceitado Jesus e se batizado receberam Paulo e os demais com boa vontade. Isso é que faz a diferença na vida do próximo. Quando você tem uma boa vontade de ver o seu próximo bem realizado, de ajudar, você simplesmente fará a vontade de Jesus Cristo. No dia seguinte, Paulo entrou conosco em casa de Tiago e todos os anciões vieram ali. E havendo soldados, contou-lhe minuciosamente o que por seu ministério Deus fizera entre os gentios. E ouvindo eles, glorificava ao Senhor e disseram: Bem veis, irmãos, quantos milhares de judeus há que creem, e todos são zelosos da lei. Então, veja bem, até os judeus que são zelosos da lei, praticantes zelosos que buscava praticar a lei, a obedecer a lei de Deus, a lei de Moisés, eles estavam crendo. Eles eram zelosos pela lei, mas estavam crendo. Então, um judeu, uma pessoa que mora em Israel, pode crer nessas escrituras? Pode. Veja que no passado, os judeus que eram zelosos da lei, eles passaram a crer. Hoje em dia, essa pessoa crê, normalmente viverá fazendo muitas coisas que já vive e viverá crendo e obedecendo os ensinamentos de Jesus, que não é difícil, não são pesados, são leves. Segundo o apóstolo João, inspirado pelo Espírito Santo por Deus e por Jesus Cristo, ele diz que os mandamentos de Jesus são leves, não são pesados, não são difíceis de suportar, de obedecer. Então é leve, os mandamentos de Jesus não é pesado. Por isso que a pessoa pode suportar e consegue, que não é difícil, obedecer. Então eu vou ler para você novamente para que você entenda. Depois daqueles dias, havendo feito os preparativos, subimos a Jerusalém. Então eles fizeram alguns preparativos que eles preparavam na época e subiram a Jerusalém. Veja que Paulo quis ir e foi. E foram também conosco alguns discípulos de Cesareia, levando consigo um certo Minason, natural de Chipre, um discípulo antigo, era um discípulo antigo com quem havia de hospedar-nos. Então eles iriam se hospedar na casa desse homem, desse discípulo de Jesus Cristo e de Deus. E logo que chegamos a Jerusalém, então eles chegaram em Jerusalém, os irmãos nos receberam de muita boa vontade. Então os irmãos estavam com boa vontade no coração, na vida dele. Então eles receberam, eles ajudaram Paulo e os demais, acolheram, hospedaram eles, né? Talvez deram algum pão, algum mel, algum azeite para alguma coisa, lavaram os pés deles e deram alguma hospedagem, deram alguma comida e receberam de boa vontade também as palavras deles. Então chamaram-se muitas pessoas. E no dia seguinte, Paulo entrou conosco em casa de Tiago. E tinha um homem chamado Tiago, e todos os irmãos vieram ali. E todos os anciões, tinha anciões que seguiam a lei e que passaram a crer em Deus e em Jesus Cristo. Esses anciões eram a pessoa que orava a Deus, que ensinava os mandamentos de Jesus Cristo e de Deus. Então os anciões ensinavam, porque era o certo obedecer e é o certo obedecer os mandamentos de Jesus e de Deus. Nunca ache que é errado ou injusto, que não é necessário, porque é necessário. E veja o que aconteceu. E havendo os eles saudaram, bom dia, tal. Contou-lhe minuciosamente o que por ministério dele fizeram entre os gentios. Então Paulo contou, eu fiz isso, Deus fez isso através de mim. Para a glória de Deus eu consegui fazer isso, eu orei, alguém curou, foi liberto, sarou, alguém ressuscitou, tal e tal. E Paulo falando e ouvindo eles glorificava ao Senhor. Então quando os anciões e os discípulos ouviram isso, estavam reunidos,
creio que se alimentando, conversando, lendo as escrituras, conversando, nos momentos bons da vida que eles tinham, de ler, de ouvir, de orar, eles glorificaram o Senhor quando ouviram que muitas pessoas tinham aceitado Jesus, muitas pessoas tinham se batizado e muitas pessoas passaram a crer. Então os anciões e o povo, eles fizeram foi glorificar a Deus. Então quando você vê uma pessoa que aceitou Jesus, se batizou, uma pessoa que está buscando a Deus, a obedecer a Deus, glorifica a Deus. Porque toda vez que uma pessoa aceita Jesus e se batiza, a festa no céu agrada a Deus. Deus se agrada, o Espírito Santo, os anjos, Jesus se agrada. A festa no céu quando um pecador se arrepende dos seus pecados. Agora, quando o pecador não se arrepende dos seus pecados, não há festa. E ouvindo eles, claro que todo dia tem festa, porque todo dia tem pessoas aceitando Jesus, se batizando, não se vingando, não fazendo mal, ajudando, fazendo bem. E tem festa no céu, todos os dias. E ouvindo eles, glorificava ao Senhor e disseram: bem vês, irmãos, quanto milhares de judeus há que creem. Então, em todo canto que tinha judeus, em toda a sinagoga onde Paulo percorria, lembrando que em todos os lugares ao redor de Israel, nos países, nesses lugares, em todo canto, em Roma, Itália, em todos os cantos que ele for, em Éfeso, em Corinto, em Grécia, tinha sinagoga dos judeus. Então, todos nesses lugares, eles tinham judeus que eram zelosos da lei e eles criam. Então, bem vês, irmãos, quantos milhares de judeus há que creem e todos são zelosos da lei. Então, tinha judeus que eles criam no Novo Testamento, no Evangelho de Jesus Cristo, nos ensinamentos de Jesus Cristo, na graça de Deus, no amor de Deus, nos frutos do Espírito Santo, no Novo Testamento. Então, eles criam. E eram todos zelosos da lei. Então, a pessoa que é zelosa da lei, ela pode crer. Quem quer que seja de Israel, qualquer pessoa de Israel, um profeta lá de Israel, um ministro, um presidente, qualquer pessoa, um general do exército, todos do exército, todo mundo pode crer. Todo o país de Israel pode crer, mesmo sendo zelosos da lei. E glória a Deus por isso. Então, em todo lugar do mundo as pessoas podem crer. É só crer. Simplesmente crer no que está escrito. É ler, ouvir e crer. Você só vai crer, uma pessoa só vai crer quando lê ou ouvir. A pessoa vai crer. Então, Deus abençoe você e sua família. Quando a pessoa não crê, a pessoa não entende. Se alguém lhe der 10 cartas, essa carta aqui é do rei e tal, tá aqui essas 10 cartas. Se chegar 10 cartas na sua casa de pessoas, se você não ler, como é que você vai saber o que a pessoa escreveu para você? Ou como é que você vai saber do que ela escreveu, do que está pedindo, do que está mandando ou do que não está mandando? Quando se chega uma carta numa casa de alguém, ou quando se manda uma mensagem por Mensages ou por o Mensages ou qualquer outro WhatsApp, as pessoas fazem o que? As pessoas vão olhar para ver o que alguém escreveu. Ou o áudio, ouvir o áudio. Então, se você não lê o Evangelho, se você não ouvir, você não vai crer. Então, quem lê e ouve, crê e passar a entender que Deus quer salvar e não atrapalhar a vida de ninguém. Então, Deus abençoe você e sua família.